Bora? Bora aprender mais um pouquinho, afinal de contas, nós estamos numa jornada reposicionadas para frutificar. Esse tempo nós temos entendido que para dar frutos, nós precisamos estar ligadas à videira verdadeira que é Jesus. Ninguém dá fruto se não estiver ligado à videira. Então a gente precisa entender o contexto da videira para que a gente possa minimamente começar a pensar em dar frutos. Então já quero mostrar para vocês como está a minha árvore, tá? Como está a minha árvore. Pode até pensar que assim, porque é eu que estou falando, e então já está toda florescida aqui. Já floresceu todos os temas, só que assim, eu já floresci nesse contexto. Obviamente que vai aparecer coisas que eu ainda não floresci aqui. Aí eu vou só anotar e não vou desenhar a flor. Então assim, olha a minha árvore como tá, gente. Que coisa linda. Eu tô florescendo a cada dia. Olha só, dá pra você ver? Que lindo. Minha árvore florescendo. Olha só. Daqui a pouco eu já vou começar a dar fruto. E você? Você fez a sua árvore? Fez? Não fez? Como é que tá? Talvez você, se você chegou agora nesse tempo, nesse vídeo, ainda não teve a possibilidade de ouvir os outros vídeos, ter acesso a eles, nós estamos numa jornada reposicionadas para frutificar. Então o nosso tema-chave é João 15, quando nós estamos ligados à videira. Cada tema a gente sugere que você coloque aqui, escreva o tema. E se é um tema que você já venceu, se é um tema que você já floresceu e você já tem condições de frutificar nesse tema, aí você somente coloca a florzinha linda e bela, tá? Que vai fazer toda a diferença na sua vida, ok? Então, a gente vai trazer um tema. Na realidade, o tema de hoje não era ainda previsto, mas assim, o Senhor falou fortemente no meu coração sobre o nosso tema de hoje. Então eu trouxe. Por ser um tema extenso, a gente não vai ter como elaborar, realizar, fazer, tratar todo ele aqui. Vão existir 2 momentos. O nosso tema é sobre perdão. E é algo assim que a gente precisa realmente entender nesse processo. E aí o Senhor assim tocou no meu coração para que eu trouxesse o perdão, para nós começarmos a pensar e a refletir sobre. Apesar de eu já ter uma caminhada cristã há um bom tempo, eu realmente vim entender o perdão estudando na especialização. É porque na realidade nós demos um módulo todo sobre o perdão. Então eu vim entender o perdão real, já sentando, aprendendo, entendendo, e é o que nós estamos justamente pedindo para que as pessoas façam. Identifique, conheça, aprenda e treine. Então quando se trata do perdão, eu passei pelos 3 processos. Eu reconheci, aprendi e treinei. O treino na prática, às vezes, não é um treino muito agradável do perdão. Porque, na realidade, o perdão, ele é um tema vasto, ele é um tema realmente que hoje a ciência tem se voltado para estudar o perdão. A própria psicologia positiva, ela tem um braço que ela estuda essa questão do perdão. E isso é tudo muito novo, porque na realidade o perdão ele sempre foi muito ligado às questões religiosas, o perdão sempre foi ligado à espiritualidade. Mas hoje se vê que ele transcende
ele vai muito além simplesmente da questão espiritual ou religiosa. O perdão, ele faz parte diretamente do acesso da vida do ser humano. Então, entender alguns processos do perdão, eu vejo assim que é essencial para uma vida cristã. Quando a gente fala de florescimento, quando a gente fala lá de João 15, quando a gente fala da videira, eu fico pensando em pessoas que estão dentro da igreja e não conseguem perdoar. E existe uma ideia muito equivocada nessa questão, porque na realidade a pessoa imagina o perdão para o outro. Mas na realidade o que nós vamos aprender aqui de forma assim, muito simples, muito breve, é que na realidade o perdão ele é para mim, ele não é para o outro. E em nenhum momento quando a gente trata de perdão a gente está tirando as consequências desse outro. Mas a gente precisa ter um entendimento que não sou eu quem vou cobrar essa conta. E quando a gente tem esse entendimento, a gente começa a ter uma vida mais leve, mais livre. Então eu fico pensando em pessoas que estão à frente de trabalhos, líderes, pastores, obreiros de todos os tipos, né? Obviamente que nossa intenção aqui é trabalhar a vida de mulheres, mas quando a gente trata do perdão, não dá pra gente isentar as demais, os outros, os demais. A gente precisa entender o perdão, ele é uma necessidade de todos, ele não é uma necessidade minha, sua, só de mulheres. E às vezes eu vejo pessoas participando da ceia do Senhor, eu já tive acesso a isso, pessoas participando da ceia do Senhor, sem falar com outras pessoas. Às vezes é um irmão de fé, às vezes é um irmão de sangue, às vezes é um parente da família, e eu fico pensando como será que essa pessoa está ligada à videira. E aí a gente volta à questão da videira e do fluxo que nós precisamos receber da seiva, da essência real da videira na nossa vida, para que a gente pense em florescer ou frutificar. Não dá para eu pensar na videira, eu estando ligado a essa videira, dizendo que sou cristã, tendo uma vida religiosa, porque muitas das vezes nós realmente somos religiosos, e não falar com alguém, estar de mal, não perdoar, então assim, não conseguir liberar o perdão. Esse realmente é um tema muito complexo, porque isso vai muito da subjetividade de cada pessoa, isso vai muito de como a pessoa interpreta a vida, como ela entende a vida, a história de vida dela. Então assim, inclusive, nós temos um curso, tá? Se você está nessa condição, eu realmente espero que este conteúdo, ele ajude você. Mas se por um acaso você não conseguir perceber que você precisa de uma ajuda a mais, nós temos um curso, inclusive, auto-perdão. Ele trabalha o perdão e o auto-perdão, que é o perdão que nós damos a nós mesmos. E nesse contexto, temos várias videoaulas com PDFs, com treinos, lhe dando passo a passo de como você realmente pode ter uma vida livre do outro e não ser mais aprisionada e nem refém da sua dor e da ofensa que você sofreu. Então assim, quando eu falei ainda agora que a gente vai dividir em dois, é justamente por isso, é até próprio do curso também, tem muito a ver com o nosso treinamento. O perdão geral a gente vai tratar agora e depois a gente vai trabalhar o auto-perdão. Tá? A forma como eu lido comigo mesmo e como eu consigo olhar para mim e ter compaixão de mim, conseguir me perdoar. Isso é muito importante para todos nós, seres humanos. Então, quando a gente olha para a palavra, a gente vê o Senhor Jesus se reportando aos discípulos lá em Mateus, né? Numa conversa falando
ele diz assim, alguém pergunta, Pedro, aproximando-se dele, diz, Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse, não te digo que até 7, mas 70 vezes 7, né? Então, assim, eu vou falar um pouquinho da minha caminhada com o perdão. Eu realmente vejo, assim, que Deus, ele trabalhou essa questão em mim. E eu já até comentei em algum momento, porque eu realmente não entendia o perdão. Eu confesso às irmãs, eu confesso a vocês, eu não entendia o perdão, eu não conseguia entender. Então, assim, na época do meu divórcio, a gente sempre tem essa ideia equivocada no divórcio, assim, de querer mostrar para o outro que eu tô bem. Enquanto eu quiser mostrar para o outro que eu estou bem, é porque eu não estou bem. É porque quando a gente está bem, a gente não tem necessidade de mostrar nada para ninguém. A gente só está bem. Quando a gente está em paz, a gente não tem necessidade de mostrar para o mundo, eu estou bem, gritar. Então eu vivi 2 fases no caso, para vocês entenderem. E dentro dessas 2 fases que eu vivi, após o meu divórcio, eu tive a primeira fase que ai, nossa, aí me arrumei, emagreci, gritava para todo mundo, eu tô bem, estou bem resolvida, mas não era verdade. Não era verdade. Eu estava ferida. E como a gente tem aprendido, pessoas feridas, a tendência é ferir. E aí passou o processo, tentamos a reconciliação, não deu certo. E já passado um tempo, eu acho que eu fiz o módulo do perdão, eu acho que foi 2017, 18, 19, foi que eu fiz o módulo do perdão na especialização. Se eu não me engano, foi em 18. Eu não gosto muito de dar data, porque eu não sou muito boa de data, não. Se bobar, esqueça até meu aniversário. Enfim, em off aqui pra nós. E aí eu já estava há um tempo separada, né, obviamente, mas eu me intitulava a Rainha do Perdão. Então, pra mim, na minha cabeça, não existia nada, absolutamente nada. E eu realmente considerava que estava tudo resolvido, tudo ok. E eu comecei eu tirei um final de semana para fazer o módulo do perdão. E quando eu fui adentrando ao módulo, estudando o perdão, entendendo o perdão, eu comecei a ver que eu não tinha perdoado. Porque na realidade, como nós já temos falado, eu não consigo resolver uma questão que eu não sei qual é. Eu não consigo resolver uma questão que eu não sei como é. Eu não consigo resolver uma questão que eu não identifico. A resolução, ela parte da ideia identificação. Identifico, eu começo pelo processo de começar a alterar o esquema mental. Então, o que acontece? E aí eu fiquei muito, e aí eu peguei, e aí o Espírito começou a falar comigo. E o Senhor disse assim, olha, tu não perdoou não, tu vai ter que perdoar. E eu realmente confesso para vocês que foi um momento muito difícil, porque quando as pessoas dizem que não é fácil. E eu não estou aqui falando de perdão, dizendo para ninguém que é fácil, porque eu passei pelo processo. E eu sei que não é fácil. Você ter que liberar o outro que te ofendeu, que te magoou, que te feriu, que te fez sentir um nada, né? Então, assim, fácil não é, mas é possível. E aí, no final de semana que era para eu ter feito todo o módulo, maratonando, eu passei liberando perdão. Passei liberando perdão. Então aí o Senhor me trazia a lembrança e eu comecei a liberar, e aí eu lembrava de cenas, eu lembrava de coisas, e eu liberava. E a gente vai fazendo esse processo depois, naturalmente. Porque a primeira coisa que eu preciso entender do perdão
Às vezes as pessoas elas dizem assim, perdão é decisão. Tá, ele é uma decisão, mas ele também é um processo. Não é que você decida hoje perdoar e todos os sentimentos, as emoções negativas vão desaparecer. Não vai. Então é uma decisão inicial que ela vai automaticamente passando pelo processo até realmente você começar a se sentir bem, livre, em paz. Então, quando a gente começa a entender isso, a gente percebe que tudo na nossa vida é uma caminhada. Que não tem nada na vida que eu vá simplesmente dizer assim, eu já tomei uma decisão hoje, já tô bem, já fui transformada. Eu não descreio, eu realmente não descreio. Deus é poderoso para fazer esse processo. O problema não está em Deus, está em nós. Porque olha só, Deus ele quer que a gente passe por um processo de transformação. Mas será que nós estamos aptas? Será que nós estamos realmente fluindo, ligada na videira? Será que realmente eu posso dizer que eu estou recebendo a essência da videira enxertada na minha vida, a ponto de eu dizer assim, nossa, realmente hoje eu estou preparado? Às vezes a gente não está. E aí a gente tem que viver o processo. Não dá para simplesmente eu pensar numa condição de uma situação. Decido, perdoei todo mundo. E a gente vai ter que verificar em que momento, como é que esse processo ele vai se dar. Então, uma das coisas que a gente precisa entender nesse tempo é o perdão, ele tem fases. Então, a primeira fase é o reconhecimento. É aquilo que nós temos tratado. Aquilo que eu não conheço, eu não consigo tratar. Segunda fase é a decisão. A terceira é a execução. E a quarta é o aprofundamento. Todas essas fases juntas, elas vão fazer com que você viva dia a dia o teu processo. Até o dia que você realmente se sentir plena, se sentir em paz, se sentir capaz, se sentir realmente que você largou o outro. E a gente fala de perdão, a gente tem que entender que o perdão, eu vou colocar isso aqui como exemplo, tá? É mais ou menos assim. A gente entende, eu vou liberar o outro. Perdão, quando eu não perdoo, eu vivo com a mão no pescoço do outro. Eu tô vivendo, tô arrumando a minha vida, mas para onde eu vou, eu levo esse outro. Para onde eu vou, eu carrego esse outro. Se eu vou cuidar da minha família, eu carrego esse outro. Se eu vou estudar, eu carrego esse outro. Se eu vou trabalhar, eu carrego esse outro. Então, eu viro refém desse outro aqui. Quando eu não consigo entender que o perdão, na realidade, não é para ele, é para mim. Quando eu perdoo, eu estou abrindo mão. Eu estou simplesmente deixando o outro ir. Deixando o outro ir. Tem um conceito aqui de perdão que eu gosto muito, que ele diz assim: é uma atitude moral na qual uma pessoa considera abdicar, abrir mão do direito de ressentimento, julgamento negativo e comportamentos negativos para a pessoa que a ofendeu. Então, o perdão é isso, é eu abrir mão de ressentimento, de julgamento, de comportamento negativo. Quando eu abro mão, olha só, o outro está preso a mim, eu não perdoei. Então, quando eu abro mão e deixo esse outro ir, o benefício não é para ele, o benefício é para mim. O benefício do perdão não é para ele, é para mim. Porque se houve ofensa, se houve realmente injustiça, a gente não tem que estar preocupado em fazer com que esse outro pague a conta. A vida vai dar resposta.
É muito complicado quando eu, na tentativa de querer me vingar, quero que eu vá lá e faça o outro pagar essa conta. E isso a gente consegue perceber claramente quando a pessoa não consegue perdoar. Então, aí a gente tem uma outra situação. O perdão, ele é cognitivo e emocional. Quando a gente trata de perdão cognitivo, a gente está falando de decisão. Tá, decidir, vou viver o processo de todas as fases que eu preciso. E automaticamente o emocional, ele vai dando lugar, ele vai trocando. As emoções negativas vão diminuindo e vão dando lugar às emoções positivas. E isso é muito bom. Isso realmente deve ser trabalhado a cada dia. Porque nada substitui a nossa paz. Nada substitui, nós estamos recebendo diretamente da videira. E automaticamente, quando eu decido que eu começo a passar por esse processo, o perdão, ele começa a reduzir esse ressentimento, essa mágoa, o desejo de vingança. Até que eu decida perdoar, eu vou estar refém da mágoa, do ressentimento, do desejo de vingança. Agora tá, vamos pensar num cristão nessa condição? Como é que a gente é feliz assim? A gente não é feliz. Não dá para ser feliz com o outro preso na gente. Não dá. Não tem como eu ser feliz presa ao outro. Não tem condições. Então, o que a gente precisa entender nesse processo? O perdão, ele tem algumas respostas que elas precisam ser entendidas. A primeira delas é a resposta instintiva, que é o instinto natural do ser humano, que é de lutar ou fugir. A outra resposta são as respostas naturais, que é evitação ou vingança. Mas uma das coisas que a gente precisa entender quando a gente fala de perdão, a gente precisa entender o processo de evitação e fuga. Ele vai trazer sentimentos ruins, de violência, na realidade não é de evitação, é de vingança, tá? Só fazendo uma correção. Evitação ou vingança. O instintivo, a resposta instintiva, luta ou fuga, e a resposta natural, evitação ou vingança. Então, quando eu penso em lutar ou vingar, quando eu estou dentro desse contexto de vingança, a vingança, ela gera raiva, ódio, guerra, violência. Essa ideia de vingança não existe uma vingança do bem. Não existe uma vingança do bem. Vingança é vingança. E a vingança é do mal. E ela é alimentada por sentimentos negativos. A vingança, ela é alimentada por emoções desagradáveis. A vingança é alimentada pela ferida aberta dentro de nós. E nada, absolutamente nada, que venha como uma resposta da minha ferida é saudável. Porque na realidade eu só estou respondendo à minha ferida. Eu não estou consciente. E é interessante que quando a gente percebe tanto a vingança no ser humano, quanto a luta, no geral, proporciona essa violência. Só pra gente entender. Ela é violenta. Ela possibilita violência. Mas quando a gente fala de vingança, esse ciclo de vingança, ele só tem um caminho que pode ser quebrado. E é o perdão. E é interessante que tanto a vingança quanto o perdão, ele é intrínseco do ser humano. Tanto a vingança quanto o perdão, eles estão dentro do ser humano.
Então não é uma coisa que eu vou dizer assim, eu vou aprender lá fora, eu vou buscar lá fora para eu fazer. Não, você não vai precisar buscar nada, porque a vingança ou o perdão, eles estão dentro de você. Só você, somente você pode decidir em que caminho você quer trilhar. Se vingar, lembra que não existe vingança do bem, ou perdoar. Lembrando que o perdão, ele não é para o outro. O perdão é para liberar você de sentimentos e emoções desagradáveis. O perdão é para que você viva plena. O perdão é para que você consiga respirar e ter uma vida realmente ligada na videira. Para isso é o perdão. E dentro de muitas coisas que a gente tem do perdão, então a gente consegue muitos benefícios quando nós falamos do perdão. Então vamos lá. O sistema cardiovascular melhora. Muito bom. O sangue, ele começa a ter uma frequência melhor, ele começa a se movimentar melhor dentro da gente. O nosso sistema imunológico melhora. E a gente tem falado que nunca se viu tanto se falar em sistema imunológico, e o perdão, por incrível que pareça, ele melhora. A pessoa, ela consegue ter uma melhor qualidade de vida quando ela perdoa. Outra coisa que acontece com o perdão, as emoções, elas passam a ser mais emoções agradáveis, emoções positivas. E a outra coisa que a gente precisa frisar é a redução do cortisol. Cortisol é o hormônio que ele interfere diretamente no estresse. E dependendo se tiver um nível alto de estresse, a pessoa realmente ela pode até estar num processo de adoecimento, entrar numa depressão severa, em crises de ansiedade. E outra coisa que o perdão proporciona é paz. Quanto vale a tua paz? Você acha que você pode negociar a tua paz? Porque eu não tenho. Hoje, eu não negocio a minha paz. Quanto vale a tua paz? Quanto vale a tua paz? Porque se você disser para mim que você não perdoa e você tem paz, escreve aqui nos comentários, porque eu realmente vou precisar rever os estudos que até hoje a gente tem feito sobre perdão. Não tem como. Não tem uma falta de perdão do bem a ponto de dizer assim, nossa, eu não perdoo, mas eu sou a pessoa que eu tenho plena paz e santo gozo. Não combina. Não combina. E eu quero dizer para você que está nesse momento me ouvindo, se você tem problema com perdão, corre, resolve. Não deu isso aqui o suficiente, faz o treinamento. Mas olha, corre. Sabe por quê? Para que você tenha paz. E quando o Senhor, ele falou que a gente deve perdoar 70 vezes 7, ele não estava dizendo assim, olha, a pessoa que te ofendeu, a pessoa que te magoou, a pessoa que te feriu, ele vai ficar isento. Ele não vai, porque tudo na vida tem consequências boas e ruins. E quando eu não perdoo, eu estou trazendo as consequências ruins para mim. E abrindo mão das consequências boas do que eu aprendi nesse processo. Então, quando o Senhor, ele disse que a gente deve perdoar 70 vezes 7, ele só disse isso. Olha, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão abrir mão do outro. E vão viver a vida de vocês na paz. Na paz que excede todo o entendimento. E quando eu digo para você que se você tem problema em perdoar, por que eu afirmo que dificilmente você tem paz? Vou lhe dizer por quê.
Porque nós estamos tratando da videira, como nós estamos ligadas na videira. Para eu florescer nessa videira, eu preciso receber a força dessa videira. E se eu não perdoo, eu estou bloqueada. O que eu deveria estar recebendo, eu não estou. Porque é como se eu estivesse obstruída. E ao invés de estar recebendo a seiva, eu não estou. Eu só estou ali ligada. E se quanto mais tempo durar o processo para eu entender isso, mais eu posso ficar um galho seco. E voltando ao meu processo, quando eu passei, que eu comecei a falar, eu estava... Aí eu passei o final de semana liberando. E aí vinha, liberava e perdoava, liberava e perdoava. E foram realmente o final de semana todinho, acho que foi uns 3 dias que eu passei. Era muita coisa, 20 anos. 20 anos não é 20 dias. Então foram muitas coisas, foram muitas mágoas. E quando eu falo que eu liberei perdão, eu não estou me isentando, tá, gente? Eu não estou aqui pagando uma de santarrona, que não tenho defeito, que eu fui só vitimizada. Não, pelo contrário. Dentro da estrutura que eu vivi, eu cometi muitos erros. Fui muito imatura, fui muito infantil, fui omissa. Eu acho que dos erros que eu cometi dentro do meu casamento, eu acho que um dos maiores foi a omissão. Porque eu fui muito omissa. Porque às vezes eu entendia que eu não podia falar, mas isso não é verdade. Eu posso falar. Em Deus, no Senhor, na autoridade do Espírito. Eu posso falar assim. Onde é que está doendo? Não é pecado eu dizer que eu me sinto, que eu não estou bem, que eu me sinto infeliz, que tem alguma coisa que eu preciso fazer, o que nós podemos fazer juntos, porque é uma só carne, quando a gente trata de casal, tá? Então eu passei todo o final de semana, aí até na época a gente teve um treinamento de como fazer a atividade de liberar o perdão. Aí eu até passei pro meu filho na época. E disse, mãe, a senhora não tá vendo que isso não vai dar certo, mãe? Eu digo, vai lá, menino, faz, porque o professor tá dizendo que é pra fazer. Aí 3 dias depois ele veio e disse, mamãe, a senhora não vai acreditar. Sabe aquela atividade que a senhora me passou do perdão? Eu disse, sei. Ele disse, eu fiz. Quando eu cheguei lá na 10ª vez que tem que repetir, né? A fala de liberação do perdão, ele disse assim, eu senti como se tivesse tirado um peso assim, tchá, da minha costa. Era um amiguinho dele lá da escola, né? Aí ele disse, mamãe, deu certo. Eu digo, pra te ver, né? Graças a Deus que deu certo. Deu certo com ele, deu certo comigo. Então você não é diferente, vai dar certo também com você. Vai dar certo. Só pra gente não se estender muito, eu vou dizer algumas coisas aqui que não é perdão. Perdão não é negar o sofrimento. Ah, eu tô bem. Tô bem. Ai, pelo amor de Deus, para com isso. Tá sofrendo? Não diz que tá bem. Tá, você não quer dizer que tá sofrendo, então não fala nada, fica calada. Fica calada, mulher, pelo amor de Deus, calada. Mas não tente mostrar uma alegria que não existe. Porque a gente não vai conseguir levar por muito tempo essa alegria. Perdão não é fechar os olhos para a falta de amabilidade. Então eu não consigo ser, eu vou fechar os olhos, eu não consigo ter amabilidade, eu vou fazer de conta que não existe, que não está existindo. Não é isso. Então eu não posso fechar os olhos quando eu não tenho amabilidade com o outro. Aí eu fecho os olhos na intenção de dizer que não tô conseguindo enxergar. Não é o caminho. Perdão não é esquecer que algo ruim, que algo doloroso, que uma ferida foi aberta com você. Pelo amor de Deus. Perdão
não é esquecer. Você lembra? Perdão é reconhecimento. Primeira fase, reconhecimento. O que eu estou fazendo? Eu estou reconhecendo. Perdão é consciência. Primeiro passo. Perdão não significa desistir de ter sentimentos. Não é isso. Eu desisto de ter sentimentos. Perdão não é concordar ou desculpar o mau comportamento da pessoa que te agrediu. Não é isso. Eu tenho que concordar, vou desculpar ela porque ela me agrediu. Não. Perdoar não é... Não, a gente está falando que não é perdão. Não é desistir de obter justiça. Então, dependendo de casos, você vai perdoar. Você vai liberar o outro, mas que a justiça seja cumprida. Tá? Perdoar não é se reconciliar com o autor da afronta. Por exemplo, existem muitos casos que a pessoa ela não consegue perdoar. A cratera de ferida na vida dela é imensa, mas aparentemente ela vive uma vida reconciliada. Esse é um caminho que realmente não é saudável. Perdão, ele não tem a ver somente com uma experiência religiosa. Apesar do perdão em si, ele ter começado a partir do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas se a gente for olhar para Jesus, ele não veio trazer uma religião. Ele é maior. Ele é mais do que uma religião. Jesus é um estilo de vida que eu e você precisamos entender. E agora a gente vai falar um pouquinho o perdão. Tem muita coisa de perdão que a gente precisa. O perdão, eu já falei, é uma escolha, é um processo, é uma habilidade que precisa de treino. Você precisa treinar. É aquilo que a gente tem falando. Vou reconhecer, vou aprender, vou treinar. É assumir a responsabilidade como autora da sua história. Eu decido, eu não quero mais andar segura aqui com esse fulano, com essa fulana. Eu vou liberar porque eu vou ser feliz. Perdão ajuda a ter controle sobre os seus sentimentos. O perdão, ele recupera o teu poder de autonomia, de decisão. Perdão, ele melhora a tua saúde física e mental. Isso entre muitos outros, a gente não vai se estender muito. No próximo a gente vai estar falando de auto-perdão, que é importante também. E eu realmente desejo que você tenha sido ministrada nesse tempo por esse conteúdo. Que você entenda que o perdão não é para o outro, é para você viver livre, extraindo diretamente a essência da videira que é Jesus. Não fique mais um único dia na sua vida sem liberar o perdão para quem te feriu. Porque a cada dia que você faz isso, que você guarda essa mágoa, esse ressentimento, esse rancor dentro de você, é um dia a menos que você deixa de extrair a essência da videira, que é Jesus. Porque não dá. Não combina. Não combina. Eu estar ligado à videira verdadeira, que é Jesus, e não perdoar. Quando eu escuto da boca do próprio Senhor da videira que eu devo perdoar 70 vezes 7. Que esse conteúdo ele realmente possa ter ministrado na sua vida. E eu não vou fazer nenhuma ministração agora. E eu vou dizer por quê. Porque é uma decisão pessoal. É uma decisão. Mas eu quero encorajar você a estar ligada à videira. Não morra. Não morra por não perdoar. Busque em Deus respostas. Busque o perdão que você precisa liberar. Busque decidir e viva o teu processo. Porque eu estou aqui testemunhando para você
que da mesma maneira que eu vivi o processo e hoje eu estou livre, ligada à videira que é Jesus, desfrutando da seiva direta, da fonte da vida que é Cristo, vivendo em plena liberdade e paz. É isso que eu desejo para você, em nome do Senhor Jesus Cristo. Fica na Shalom do Senhor.